E esse clipe do Alok, o Vale, Vale vale. Vale, Vale, vale. ele imprime muito isso que você falou, porque assistindo ele você vê uma narrativa e você vê uma beleza estética. Como que foi esse processo para fazer esse clipe, cara? Qual foi a maior dificuldade e o resultado final para vocês? É satisfatório? Era o que estava na cabeça de vocês mesmo? Cara, o processo foi bem louco, assim, a gente teve pouquíssimo tempo para produzir. A maior dificuldade foi -2 no Canyon do Guartelá. Essa foi a maior dificuldade. E os atores todos praticamente nus, só com. Exato, só com pintura e pedaços de pano, assim. Pedaço de pano não, figurino é maravilhoso. Desculpa, não são pedaços de panos. Eram pedaços de panos para contar a história daquelas pessoas. É igual falar fio e cabo, né? Exato. Cara, mas foi um processo bem interessante. Ele teve. Esse aqui é o negócio da dupla, assim. Ele teve uma outra ideia pro clipe, completamente diferente. E aí a gente tava andando com essa ideia, mas no meio eu falei, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Que eu tava pesquisando para a ideia dele e eu cruzei com uns retratos de tribos modernas, né? Eram releituras de tribos do mundo inteiro, mas com vestimentos modernos. No final das contas, nada disso está no clipe, porque eu tive essa ideia, ele pirou, e a gente foi conversando sobre o conceito, que é uma coisa muito minha, mas aí juntos a gente foi chegando nessa ideia. Então, assim, não foi nem a ideia original dele, nem a contra-ideia que eu tive, foi uma coisa que nós criamos juntos e foi se formando. Tem muito de mim ali, claro, porque são universos que me encantam, mas tem muita coisa do Sérgio, não só como filmar, mas de ideia também. Então, acho que foi a combinação perfeita de o que poderia ser esse clipe, foi o que surgiu dentro das condições que a gente tem. A gente filmou no Canyon do Guartelá, foi difícil, cara, difícil chegar, difícil produzir lá, foi uma logística de produção intensa. Sim. A gente chegou lá, tava muito frio, cara, -2. -2. Tava bem frio pra estar todo mundo. E, cara, cachoeira, tipo, -2 com água batendo nas suas costas, né? Daí fica -15 ali de sensação. E você vê as fotos do making off, cara, dá até dó, assim, porque eu tô de jaqueta de neve, 2 calças, gorro, e o elenco todo ali de costas pra cachoeira, seminu. Dose, desculpa, gente. Aliás, só pra fazer um adendo, queria mandar um beijo aí a Bruna Blake, que fez a maquiagem. Maravilhosa. Salve, Bruna! Eu sou muito suspeito, né, em falar sobre o trabalho dessa menina, mas eu amo a pessoa que ela é e eu amo a artista que ela é também. Eu acho que deve ter tido uma soma muito importante aí nesse clipe. É só você olhar pros frames do clipe, cara. Todos os frames a Bruna tá ali, né, cara? Tá todo mundo. A make tá presente o tempo inteiro, faz parte não só da estética, mas do personagem, cara. Foi fundamental. Foi demais trabalhar com ela. Não é porque, né, você é suspeito. Não tô querendo te agradar, Edu. Ela realmente é demais. E, cara, a gente tava conversando até, nos encontramos lá no laboratório, lá do teste do Covid, a gente já começou com o assunto de Amazônia. Acho que você teve uma passagem lá. Você acha que isso trouxe elementos para esse clipe? Como é que foi essa experiência Amazônia? O que agregou para você essa experiência da Amazônia lá? Não, totalmente. Tá ali, tá tudo ali. Que você vê ali, tem uma cara, parece uma floresta da Amazônia ali no Guartelá. Ali. Eu já tenho essa ligação com a cultura originária do Brasil, assim. Tenho um interesse muito grande. Acho a cultura interessantíssima, todos são milhares de culturas, mas acho as culturas interessantes, as narrativas super interessantes, o jeito de contar a história de geração para geração e como essas histórias vão se transformando. E na verdade, se você for olhar com carinho nas lendas e toda a mitologia e a lenda, cara, é um modo de sobrevivência. Passar essa história é garantir a sobrevivência da aldeia, cara. É outra parada, assim. Então, isso mexeu muito comigo quando eu comecei a estudar e me aprofundar. Falar, cara, essa contação de história é o que faz com que eles estejam aqui até hoje, cara. Então, trouxe uma referência fortíssima. É lindo. E aí eu fui fazer um documentário lá sobre o Festival de Parintins. Festival Folclórico de Parintins, pela TV Cultura. E, cara,
O Festival Folclórico de Parintins é uma experiência que eu indico fortemente, cara. É uma coisa muito mágica. E é uma mistura de... Cara, é um suquinho de Brasil o Festival de... a cultura originária é muito forte, misturada com a colonização. Então, com o boi... Cara, não existia boi no Brasil. O boi veio da Europa, cara. E lá eles Não sabia dessa. não existia boi no Brasil. E então é isso, o Boi Bumbá, o Bumba Meu Boi, todas as histórias ali com o boi amazônico são histórias de colonização. Eles tinham dois problemas. Eles tinham os indígenas na região, eles tinham os escravos, que eram muito mais fortes e muito mais numerosos do que os senhores lá, e eles precisavam catequizar todo mundo, porque tinham as religiões africanas e as religiões originárias ali. Então, eles precisavam apaziguar todas essas frentes para não ter um problema maior. E aí começaram a contar essa história. Perdão, não sei nem porque eu estou contando a história do Bumba, eu sou muito apaixonado pela cultura do lugar. É muito interessante. Eu fui lá fazer o documentário sobre o Festival de Parintins e aí comecei a ter contato com as pessoas para entender todos os lados. Então eu quis entender também o lado da cultura indígena, como foi afetada, e o lado da cultura contemporânea, por que eles celebram isso com esse fervor. Cara, é clássico lá. Uhum. É caprichoso e garantido, é clássico. É uma energia e uma fome muito grande. E aí a gente se aventurou dentro da floresta, obviamente, para chegar até uma aldeia e fazer uma parte do documentário ali. Então, claro que isso ficou, vendo como eles estão celebrando essa cultura e contando essas histórias, e eu perguntando das narrativas por causa do festival, com tudo isso que eu já contei, essa minha obsessão pela história, pela contação de história, isso ficou muito forte em mim. Então, quando eu voltei, isso não saiu da minha cabeça. Quando eu olhei aquela coisa contemporânea da referência ali de tribos no imaginário contemporâneo, eu mostrei pro Sérgio, falei, cara, isso aqui é a mistura que precisa, a música do Alok está aqui, sabe? São cantos tribais misturado com música eletrônica. A gente precisa trazer isso para esse clipe. E aí o clipe foi tomando forma. Então a minha experiência na Amazônia tá ali. Acho que se eu não tivesse ido, eu não teria feito esse clipe.